A minha especialidade é linguística, portanto, eu traduzo só por amor, ou pela beleza da língua, ou pela beleza dos versos. Li Castelao, toda a obra. Pouco a pouco comecei a entender e a conhecer Galícia. Apareceram primeiramente as traduções de memórias do esqueleto e os retrincos. Estas primeiras traduções foram bem recebidas pelos leitores romaneses, o que me alentou a começar a traduzir pouco a pouco toda a obra. A Marquesinha é um louvor da alta dignidade humana. Neste poema, se eu usasse o diminutivo de Marquesa, soava muito feio, Marquisuza. Então eu usei uma sintagma, Mica Marquisa. O primeiro sintagma que instalou-se na minha memória foi minha nena. Linguisticamente e também do ponto de vista acústico, acho uma coisa muito musical. E essa minha nena faz um tandem suave com outra palavra que é também muito galega, nai. Nena, nai. Parece que está a ouvir os movimentos do arrolo maternal. Ben falado. Temos dous e ao final de cada un están as mans. Leces. Ves como sabes? Vostedes viron no programa 111 como fala o galego o catedrático de Oxford John Rutherford e no 176 viron como fai o catedrático de Tokio Takekatsu Asaka e no 194 a profesora de San Petersburgo Elena Chernova. Para nós é moi importante que vostedes vexan que no estranxeiro hai xente sobranceira a quen a nosa lingua lle resulta atractiva ata o punto de estudala, escribila, ensinarlle aos seus alumnos e traducir a nosa literatura ás linguas deles. Pero hai máis. En Galicia temos escritores que naceron fora de Galicia que escriben en galego, dende a alemá Úrsula Heinze ao manchego Xavier Alcalá. Escribiu en galego granadino Federico García Lorca e escribe en galego o madrileño Xusto Vera Mendi. Algo hai na nosa lingua que lle resulta atractiva á xente. Polo tanto, corran a voz. Abur.